Bom dia. Bom, muitas pessoas estão me pedindo para explicar um pouco sobre ritual de Sabá, Saturno, túnicas negras, a ritualística que existe por trás de tudo isso. Bom, então, para a gente poder entender isso, que remonta a épocas muito antigas, talvez até anteriores aos gregos, os gregos eles tinham para cada planeta uma divindade. Saturno era Cronos, né? Que era irmão de Júpiter, né? Que era Zeus, mas era meio que opositor em questões administrativas e políticas em relação a Júpiter, que era mais bonzinho, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a questão é que a gente tem que entender, antes de mais nada, o que é Saturno. Bom, Saturno é um planeta grande, gigante, né? Um pouco menor do que Júpiter, contendo seus anéis, e segundo os dados da NASA atualmente até uns 6 anos atrás que eu me lembre, Saturno tinha algo em torno de 81 luas ou satélites orbitais em torno do planeta e alguns cruzando o plano equatorial dos anéis de Saturno. Dentro dos anéis de Saturno já foram identificados um monte de OVNIs. Tem fotos, tem imagens, a NASA andou liberando isso recentemente também. OVNIs que lembram a Estrela da Morte do seriado da franquia Star Wars. Então, Saturno é envolto em certos mistérios porque a sonda Cassini e outras sondas identificaram muitas estruturas ali que não deveriam existir. E também luas com oxigênio, luas com uma condição que dá a entender que poderiam ter vida, da mesma forma que Ganímedes e Júpiter tem ar respirável, segundo os próprios satélites. Pois bem, então para a gente entender isso, qual é a ligação de Sabá ou Saturno com seitas satânicas, etc., que aí entramos na teoria da conspiração, a gente tem que tomar certos cuidados também para não ofender os membros dessas seitas que estão ouvindo tudo que a gente coloca e também não gostam que as pessoas se envolvam nas suas questões internas, tá? Porque isso envolve algumas escolas que entram no estudo do satanismo, etc, etc. Então eu vou voltar na época de Satik. Quando o Satik existia, antes da Guerra de Órion, né? Lembrando que o nosso sistema solar está dentro da constelação de Órion, né? Somos uma parte periférica, mas uma periférica não tão externa assim, dentro do braço espiral de Órion. O Satik tinha 3 sóis: nosso Sol Mamântia, Herculovus, que é uma anã marrom, que não é tão pequena assim, e uma anã vermelha Slot, que já foi identificada, que está, segundo a NASA, ela saiu da parte do anel de Oort por volta de 70 mil anos atrás, cruzando o nosso sistema solar, mas ela fazia parte. Então, as evidências de que o nosso sistema solar foi envolto em catástrofes cósmicas são enormes. Você tem a nuvem de Oort com destroços de restos de planetas de uma forma imensurável, tendo uma área gigantesca a mais de 5 horas-luz de distância do Sol, cobrindo todo o perímetro do sistema solar no plano equatorial e no plano polar, tá? O que indica que o sistema solar teve mais de 100 e tantos planetas outrora. Depois nós temos o anel de Kuiper, tá? Que é um anel de asteroides de destroços transnetuniano, a partir da órbita de Netuno. E os próprios anéis de Saturno indicam que ali houve uma catástrofe planetária, onde tudo aquilo virou cinzas, poeira estelar, detritos, que pelo campo gravitacional se tornaram os anéis de Saturno. Tá? Então isso é uma coisa básica para a gente entender, certo? A partir daí, a gente tem que entender o processo colonial. Saturno era um dos sistemas planetários internos que tinha tecnologia dos portais e hiperportais usados para criar o campo Paratron de proteção do sistema Satik na tentativa das invasões draconianas e dos Chopadas. Quando esse campo ruiu, houve uma ocupação do sistema solar em busca de sobreviventes, de escravos e de tecnologia, que foi tudo levado embora, uma maior parte,
pelos hiperportais, pelos humanos que aqui viviam, que Onara tinha deixado aqui, resgatados em Vega Viora. Pois bem, Júpiter possuía muitos hiperportais, então Júpiter foi ocupado. Saturno. Júpiter também, mas Saturno. E nesses processos, outras batalhas se travaram internamente também pela resistência que aqui ficou. E Saturno acabou sendo ocupado por seres interdimensionais, multidimensionais, que hoje em dia eu sempre chamei de Chopates, e as pessoas mudam o nome só para tentar sair da escola da Rometria, para tentar não cruzar o meu caminho, essas coisas, né? O ego, a vaidade, etc. Então, Saturno acabou sendo um posto avançado de pesquisa temporal dos Chopates e de todos os seus funcionários ou escravos operacionais. E de Saturno começa um processo de recolonização local. Plutão, outras luas de Saturno, de Júpiter e, consequentemente, outros processos. Só que no meio dessa história toda, que são minhas bolhas de tempo, tá? O sistema solar foi recolonizado também por Aldebaran, há 850 milhões de anos atrás, depois 650 milhões de anos atrás. Especificamente Maldek, que era um planeta maior do que a Terra, mas muito parecido com a Terra, Terra, Marte e Vênus. Esses 4 planetas faziam parte do processo colonial de umas espécies arianas nórdicas de Aldebaran, físicas e etéricas, que acabariam depois entrando em conflito com os Chopates também, levando à destruição de Marte, a aniquilação estrutural de Vênus e, em outros processos também, a própria destruição de Maldek por outras questões tecnológicas. E restando a Terra dentro da configuração que nós entendemos hoje. Então, quando os Anunnakis vêm para cá, e as outras eras também, os Nodianos e tal, a Terra sempre foi visitada pelos membros de Saturno, pelos interesses que eles tinham aqui. E esses membros de Saturno nem sempre eram Chopates, eram outras espécies, alguns alados, né, outros insectoides, aviários, várias espécies que ali estavam dentro das negociações da Aliança Galáctica e dos grupos na questão da reconstrução da zona neutra e dos mundos por determinação da supraconfederação. Então isso gera muitas histórias e ir e vir de civilizações de outros sistemas para a Terra. Então essa é a primeira parte que a gente tem que levar em conta. Bom, dentro dessa mesma tônica, buscando para a nossa regência temporal, tá, pós-dilúvio, a Terra foi visitada por Chopates, foi visitada por draconianos, insectoides, aviários, felídeos, uma infinidade de formas de vida que hoje são lendárias, os nefilins, os gigantes, os anões que somos nós, né? E por aí vai. E isso é relatado em grande parte nas escrituras, nos livros do Tolkien lá, Senhor dos Anéis. Então, no livro do Senhor dos Anéis se remonta muita questão associada a antes do dilúvio. Então, não só Mu, né, mas outras áreas que eram mais conturbadas, porque Mu era um continente muito próspero e protegido pela Aliança. Porém, os outros territórios nem tanto. E ali se processam as histórias do Senhor dos Anéis nas diferentes etapas dos livros dele, que eu não conheço, e a presença dos draconianos, a presença dos reptilianos de Ágartas, a presença de descendentes de dinossauros e por aí vai. E entre essas estruturas, os representantes de Saturno. Se a gente analisar, por exemplo, uma aliança é uma argola, que simboliza um ciclo fechado, um compromisso, um aprisionamento, de certa forma. Então, o simbolismo de Saturno é um planeta, uma estrutura que é cercada por vários anéis, mantendo aquilo dentro de um campo de proteção ou uma prisão. Então esse simbolismo foi utilizado pelos extraterrestres como um pacto. Todos aqueles que quisessem trabalhar e servir a esses senhores fariam um pacto utilizando algo que representava essa hierarquia. Daí o conceito dos anéis, da argola, da aliança, Senhor dos Anéis e por aí vai. Então esse pacto é, na verdade, conscientemente uma submissão
perante aqueles seres reptilianos que em troca dariam proteção, prosperidade, fortuna, dinheiro, poder por esses seres, desde que eles cumpram as exigências deles dentro das diretrizes de vida e de desenvolvimento social, etc, etc. E assim acaba surgindo então uma sociedade secreta, há muito tempo atrás, que se ramificou no mundo, tá? Então, os judeus tinham esse vínculo, os gregos, os romanos, os cristãos e por aí vai, tá? Então, essa sociedade secreta, que seria a base inicial dos Illuminati, os Illuminati da Bavária e de muitas escolas herméticas, sem que as pessoas soubessem, foram se filtrando. E quem estava por trás de tudo isso, a nível de controle neural? Os Chopates e suas diferentes falanges, os Akrans, etc., criando um processo devocional, um processo iniciático interno, que em troca de poder, de dinheiro, eles deveriam seguir certas diretrizes. E assim foram se formatando as estruturas dogmáticas religiosas nessa vertente, certo? Então, essa vertente trouxe prosperidade para a humanidade, trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe a matriz de controle. Então, quando você conversa com uma pessoa que segue essa doutrina, ela coloca isso, não, mas a gente trouxe prosperidade, revolução industrial, tecnologia, computadores, etc. Ok, não deixa de ser verdade. Mas, por outro lado, formataram a matriz de controle, certo? Fortalecendo a barreira de frequência e cortando a conexão nossa com a nossa fonte primordial por causa das frequências. Então, aí é o que eu sempre insisto, que quando a gente começa a fazer as práticas internas de meditação, de respiração, Kundalini Yoga, etc, etc, tá? A gente aprende a baixar a atividade cerebral de alfa, teta e consegue se projetar fora do corpo, se projetar fora da barreira de frequência, tá? Eles também têm essas práticas, só que são práticas herméticas, para eles se conectarem dentro da frequência que eles atuam junto aos Chopates, os interdimensionais, os multidimensionais, ou superdimensionais, como estão inventando agora, e as outras hierarquias que atuam ali, Talsetianos, pessoal de Voronac, Talsete, o pessoal de Capela, Sirius Delta, Kappa, os Pleiadianos, os Nibiruanos, e por aí vai, Zetas, Greys, etc. Então, as tradições originais de Sabata, ou de Saturno, elas conectam as pessoas a uma hierarquia interdimensional, a seres de outro plano, que, em parte, precisam da nossa emoção, da nossa devoção, porque eles se nutrem das nossas emoções, então eles são vampiros. Só que, em troca dessa vampirização, os escolhidos estão no poder da nossa sociedade, estão no poder e no controle da informação da nossa sociedade, certo? Então, essa estrutura, ela está inserida dentro do sinistro governo secreto, dentro dos dirigentes globais, dentro de outras ramificações muito poderosas, tá? E por isso que é um tema delicado, é um tema que já levou muitas pessoas a óbito. Uma vez que você entra, você não pode sair. Uma vez que você entra numa estrutura dessa, e você começa a galgar informações, e você é obrigado a participar das reuniões, obrigado a participar de toda a estrutura que eles oferecem, se você tentar sair, você paga com a tua vida, certo? Então, por isso que muitas pessoas não querem falar sobre isso, não querem entrar, porque dá medo realmente, né? Então, foi tanta insistência que eu estou abrindo algo superficial sobre isso para eles entenderem que isso remonta à época que a Terra foi visitada por representantes que habitam até o dia de hoje Saturno. E por isso que a NASA e vários projetos espaciais têm tido tanto foco, tanto interesse em Saturno mais do que Júpiter, porque Saturno está mais longe, está depois de Júpiter, inclusive. Porque ali realmente é uma área habitada e cheia de atividade extradimensional, extraterrestre, federação, aliança e outras coisas mais. E existe um hiperportal temporal. Eu entrei nesse sistema de vocês por um portal temporal, justamente em Júpiter, tá?
Então, Júpiter não, perdão, Saturno. Então Saturno é um planeta misterioso, é um planeta que permite acesso a várias outras dimensões, a várias outras estruturas, além da barreira de frequência que envolve todo o sistema Satyr. Sim, o sistema Satyr está numa barreira, essa barreira é chamada nuvem de Oort, que são os restos de todos os planetas e redes neurais e tudo que foi destruído nas batalhas da Guerra de Órion no nosso setor. Bom, dando uma relaxada aqui, porque eu estou escrevendo o livro Tronados, e aí eu tenho compartilhado um monte de vídeos do pessoal da Umbanda, né, sobre Chutancarrua, Tiriri e outros orixás. Então uma questão que me perguntaram, que é bom que eu esclareça para facilitar o entendimento de vocês. As lendas que são contadas desses Exus enquanto humano encarnado, que passou por vários processos, provações e acabou indo para o astral, umbral, e de lá, por misericórdia divina, se tornou um guardião, passando a ser um Exu de lei dentro do entendimento da Umbanda, que é diferente do entendimento do Candomblé, até porque os Exus do Candomblé são outros, né? Além dos da Umbanda, não. O Candomblé tem outros Exus que estão em outro patamar ligados à energia Orixá Exu, que aí já pegamos a hierarquia Funfun, a hierarquia interdimensional e os extraterrestres, tá? Mas entrando na questão do Orixá Umbanda, a gente tem que entender uma coisa importante, que é o seguinte. Quando um ser desse, uma pessoa, um humano, por ego, vaidade, etzal, entra no astral e passa pelo processo de se redimir, de entender o erro que cometeu e pede para ser um guardião e auxiliar outras pessoas que estão passando por sofrimento e dificuldade, ele adquire uma função, um cargo, certo? E esse cargo, dependendo da situação que ele se encontra, se é astral, umbral, vai ser qualificado, se vai ser na frequência de Exu, na frequência de caboclo, de preto velho, de cigano, de boiadeiro, conforme diversos vetores que a hierarquia espiritual vai determinar com base na vida que essa pessoa teve, na fisicalidade e nas questões que ele pode auxiliar as pessoas que ainda estão encarnadas, certo? Então, esse purgatório que é colocado é muito romântico. Na verdade, quando o cara entende, desperta a consciência, ele assume um trabalho, uma função, e não é que ele vai ficar a eternidade dele toda naquele umbral. Ele vai subir e descer conforme as funções. Aí o que acontece? Isso forma um trono, forma uma hierarquia. E todas as outras pessoas que forem morrer, desencarnar, que estão na mesma frequência, que desejam realmente auxiliar a humanidade, porque se deram conta dos seus erros, conforme a frequência que eles se encontram, eles são enquadrados naquele padrão vibracional, que a gente vai chamar um padrão do trono do Rua, do Marabô, do Tiriri, do Capa Preta, do Exu Morcego, do Veludo, Rancatoco, Maria Padilha, Dama da Noite, Rosa Caveira, Sete Saias e por aí vai, certo? Então cada uma dessas linhas, ou falanges, ou tronos, conforme o entendimento de cada escola, é na verdade um reduto de entidades que já encarnaram como humanas, por são eguns, no Candomblé chamamos de Ekuru, Exu Ekuru, ou Egun Ekuru, que aí vai enquadrar Caboclo, Preto Velho, etc, etc. São, na verdade, desencarnados que entenderam da questão da índole, do processo evolutivo do planeta e querem ajudar. Então eles passam a fazer a caridade, manifestando-se mediunicamente ou etericamente dentro desses respectivos tronos conforme a frequência e a qualidade, que é um caso muito curioso que a gente tem recentemente no Brasil, que é o trono do Zé Pilintra. Segundo o que me consta, ele foi esfaqueado, morreu em 1927. Então, devido a todo o carisma que ele tinha, toda a conexão que ele tinha, foi autorizado a ele ter o trono dele para fazer o trabalho que ele faz hoje junto aos humanos encarnados em umbral. Então é um trono, assim como outros tantos, Bezerra de Menezes, etc, etc. Tá? Então entendam que essas hierarquias estão aí para nos auxiliar, certo? Lembrando que o entendimento de Exu na Umbanda é um, o entendimento de Exu no Candomblé é outro, pelos fundamentos do Ifá africano, dentro da cultura africana, que se remontam aos
Anunnakis, aos extraterrestres e as diversas hierarquias que ali se manifestaram, tendo registros do bando com mais de 8.000 anos e outros registros com mais de 17.000 anos de outras tribos indígenas africanas, talvez uma das mais antigas, em registros além do dilúvio. Chovendo perguntas e um monte de questões. Muitas das perguntas já foram respondidas em outros vídeos anteriores ou nas lives, né? Mas vamos lá. Muitas pessoas me perguntam sobre Wicca, pediram mais detalhes sobre o Sabá, outros pediram mais explicações sobre Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Quiumbanda, muita coisa, e muitas rendas, sinceramente, eu não sei. Então, vamos entender assim. A humanidade passou por muitos ciclos. E em cada ciclo, algum sensitivo, algum médium, acabou fazendo a conexão com um plano digital, plano astral, e acabou formatando uma forma de conexão, uma forma de comunicação, que viria a dar origem a uma escola futura, né? Então, aqui no Brasil, nós temos escolas iniciáticas que derivam do Ifá, que é a Umbanda, né? Que, por seu lado, se afastou do Ifá por fazer o sincretismo com a Igreja Católica, por vários fatores necessários, obviamente. Não é uma crítica, é só uma constatação. Enquanto que o Candomblé ficou mais próximo ao Ifá, porém inserido em toda a questão xamânica dos índios do Brasil, certo? Então isso deu origem a várias nações de Candomblé, enquanto que a Umbanda também, devido ao tamanho do Brasil, acho que por volta de 16 linhas de Umbanda diferentes, segundo o Duda lá do Rio Grande do Sul, que estava me explicando que ele é um estudioso disso. Bom, aí nós temos, por outro lado, na Europa, uma outra vertente que é a Wicca, né? Que seria supostamente a linha da descendente dos celtas, dos druidas, das bruxinhas. Mas na verdade não se tratam de bruxas, tratam-se de ritualísticas do sagrado feminino, interpretados e praticados por druidas, por celtas, que é a mesma cultura, né, em linhas de tempo, mas é a mesma cultura, até onde eu sei. E essas druidas, os celtas posteriormente, teriam ganho muitas informações da Escandinávia e da Hiperbórea. Segundo algumas vertentes, os druidas são descendentes dos nórdicos da Hiperbórea, tá? Que é de onde vieram os vikings. Então, os vikings também tinham sua linha mística esotérica, que com o tempo viriam a ser codificadas pelas runas, muito tempo depois. Então, a Wicca, especificamente, é uma linha de conexão do sagrado feminino que se conecta com uma vertente da Yamin Oxorongá, porém dentro do arquétipo deles, certo? E só mulheres podem participar, homens não, certo? E esse é um dos motivos também porque eu não tenho muito conhecimento sobre Wicca. Tenho até os livros em casa, já comprei, tal, mas nunca adentrei nessa frequência para poder responder o que as pessoas têm me feito. Mas o que eu posso colocar é isso, é uma derivação, uma evolução de rituais, de conhecimento e de práticas meditativas, práticas xamânicas dentro da versão do sagrado feminino, dos celtas, dos druidas e de algo mais além disso, que os registros não são muito claros, certo? Mas se a gente for para outras culturas, né? Por exemplo, lá no Kalahari, na África, tem uma das mais antigas culturas africanas anteriores ao dilúvio, já fala de Orixá, já fala de Fá, já fala de Anunnaki. Os Dogons falam de Sirius A, Sirius B, Sirius C, muito antes dos astrônomos descobrirem que a estrela de Sirius é ternária, tem 3 estrelas, 2 anãs habitando a estrela maior. Então, tudo isso gerou, né, culturas de conexão. Então, nós temos que entender que todas essas conexões, seja a Umbanda, Candomblé, Ifá, o próprio xamanismo, nas suas diferentes vertentes ao longo do mundo, tá? Igual que a Wicca e outras tantas aí, que a gente chama de feitiçaria, de satanismo, do Sabá,
né, Saturno e tantas outras, são ferramentas de comunicação com além. Apenas isso. Em que algumas pessoas praticavam uma comunicação com fé, com fibra, buscando ajuda, buscando auxílio para a sua prosperidade física, prosperidade no alimento, na sociedade, e outros começaram a usar essas ferramentas para a sua prosperidade pessoal, de forma individual. E isso viria a formar o início da manipulação de escolas iniciáticas com, vamos dizer assim, um sentido duplo, certo? Uma manipulação dupla. E aí é que aparecem os zombeteiros, que são os cacodaimos, se não me falo, porque tem o cacodaimos e os eudaimos. Eu nunca lembro quem é quem. Acho que os cacodaimos são os zombeteiros. Ou posso estar enganado, ter trocado, para variar. Alguém, para variar, me corrige aí, que já tem gente que me corrigindo. Então, o que acaba acontecendo é que os zombeteiros é que, com o tempo, vieram a fazer as exigências de sacrifícios, as exigências disso e daquilo, e criaram a vertente da magia negra e do magismo de uma forma egoísta, e não para o coletivo e para o individual. Isso viria a servir para os Chopats, para os Draconianos, para os Anunnakis, para os outros agentes não misericordiosos, não harmônicos, não crísticos, não corretos, se aproveitar para manipular a população, né, a humanidade nas diferentes castas sociais, econômicas e intelectuais, e assim assumiram o poder, e nós estamos na situação que estamos por causa desse processo que foi a longo prazo, de geração em geração, foi inoculado na nossa sociedade essa manipulação magística, cognitiva, dogmática, de idolatração e de submissão às hierarquias do além. Então a gente não tem que culpar as instituições, certo? Tem muita gente, por exemplo, que eu conheço que mete o pau na maçonaria, mete o pau na Sudadharma, mete o pau na Rosa Cruz, no Candomblé, na Umbanda, porque não tem conhecimento, porque não entende que não é a instituição o problema. São algumas pessoas que estão lá dentro que usam o conhecimento, usam as ferramentas ou até o próprio magismo da forma indevida, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando aborda esses temas de não ofender esses sacerdotes, esses maçons, esses Rosacruzes e esses satanistas e etc, etc, porque os caras têm poder e os caras quiserem ver com alguém, eles fodem. Entende? Então, vocês que estão com tanta curiosidade, tem que entender o seguinte: as instituições são uma coisa. Quem frequenta a instituição pode tanto elevar a instituição quanto baixar o gradiente de uma instituição. Então, quando vocês buscam conhecimento, o importante é buscar se informar sem criticar, se informar para ter uma ideia, certo? E aí você vai sentir se você deve ou não deve entrar, se você deve ou não deve se aprofundar mais nessas informações. Apenas isso, entende? O conhecimento é bom que te liberta, mas também a gente tem que tomar certo cuidado para não se envolver em situações que às vezes não sejam agradáveis para nós, ok?